Graças a Deus que nos permite, no dia do Senhor, nos reunir, as nossas famílias, em nossos lares, em torno da sua palavra. Sua palavra que revela o sacrifício vivo de Cristo. Sua palavra, o poder para a redenção. Nós temos o privilégio de, em tudo, sermos encontrados adoradores, sermos encontrados fiéis, servos do Deus vivo. Nosso clamor é que neste momento, e devido à eventualidade da reforma ou da não condição de estarmos juntos no templo, que nós possamos, em nossos lares, em nossas casas, nós possamos utilizar todo o recurso disponível para que a palavra chegue até os nossos lares, para dirigir o culto em nossos lares e que o Senhor seja adorado, que nós sirvamos ao Senhor em todo o tempo. Por isso, saúdo a igreja que nos ouve, que está conectada de alguma forma neste momento com a graça que nos alcançou, que nos transportou das trevas para o reino do fruto do seu amor, do filho do seu amor, e que essa graça nos reconcilia com o Deus Todo-Poderoso. Por isso temos graça e paz da parte de Deus. E é assim que eu saúdo a igreja nesse momento. Eu convido você a fechar os seus olhos em oração de adoração. Depois nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, mas vamos fechar nossos olhos, vamos adorar a Deus pelo privilégio de podermos ter acesso à sua palavra e de podermos refletir na grandeza do seu amor e no resultado das muitas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. Oremos ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és o Deus acima de todas as coisas, soberano, Senhor das nossas vidas. Não só o nosso Salvador, mas Senhor das nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, como igreja, como povo de Deus espalhado em toda a terra. Somos gratos pelo sacrifício de Cristo, pelo Teu muito amor, quando nós éramos ainda pecadores, estávamos mortos em nossos pecados, nossos delitos, e andávamos como os filhos da ira. Por natureza, andávamos como os filhos da ira. Mas o Senhor, pelo Seu muito grande amor, por uma fé operosa em nossos corações, através da obra do Teu Espírito Santo, nos deu vida abundante. Aplicou sobre nós a justiça de Cristo e nos imputou a vida de Cristo, para que nele possamos ter vida e vida em abundância. A Ti, Senhor, nós Te louvamos e agradecemos, pedindo que nos dirija em todo o tempo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Convido você que está em casa a acompanhar a leitura, abrir sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, Atos da Igreja de Cristo, quando Ele mesmo enviou do seu Espírito para a sua igreja, para formar a sua igreja, para sustentar a sua igreja, para preservar a sua igreja. Atos capítulo 2, a partir do verso 37 até o verso 40, diz assim a palavra de Deus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Isso, ouvindo eles a palavra de Deus, a pregação de Pedro, sobre aquilo que foi a obra de Cristo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Louvado seja Deus pela sua palavra, louvado seja Deus pela obra do Espírito Santo, pelo chamado do Senhor à sua igreja em toda a terra, pelas nossas vidas, dos nossos filhos e para todos que ainda estão longe, ou seja, todos quantos o Senhor, nosso Deus. Vamos louvar a Deus, orar ao Senhor, hinos, cantos, com as nossas orações, que tudo que façamos dirigidos em culto a Deus, glorifique ao Senhor, e não a nós mesmos, não esteja centrado em nós, mas glorifique ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça andar nos seus caminhos, em nome de Jesus. Cantemos o hino Rei Sublime, tem como coro: vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores,
que alcancem os céus. Então, cantemos com alegria. Sublime majestade e glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Passamos agora à leitura bíblica, que se encontra em Efésios 4, de 22 a 30. Faremos de maneira alternada, iniciando com as mulheres, e ao final, no último versículo, número 30, leiamos todos juntos. Vamos. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. A se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes na verdade. Por isso, deixemos a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Conforme lemos nesse texto, que nós não entristeçamos o Espírito de Deus. Então, que nós possamos sempre confessar os nossos pecados. E é isso que nós vamos fazer agora. Uma oração de confissão ao Senhor. Pai amado, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui. E obrigada pela oportunidade que nos dás de confessarmos a Ti os nossos pecados, os nossos erros. E te rogarmos, Senhor Deus, que Tu nos perdoe, que Tu nos mostre o caminho a seguir, nos mostre onde estamos errando, para que nós busquemos acertar o alvo, Senhor Deus, que é Cristo Jesus. Ser conosco a cada passo, é o que nós te rogamos nessa início de final de tarde, início de noite. Tu estejas conosco durante todo o culto. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. E com alegria, queridos, nós vamos agora cantar 3 louvores. Os louvores que iremos proferir, eles são Cantarei Teu Amor para Sempre, que fala exatamente do louvor, fala sobre o testemunho e fala da alegria que temos neste Senhor. Diz assim, em um dos trechos: me alegro por te pertencer, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá de alegria. Um segundo cântico é uma oração que diz, olha, venha o teu reino sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. E fecharemos com a canção Sonda-me, que mostra um Senhor que vai nos sondar, que vai nos quebrantar, que vai nos transformar e nos encher esse nosso coração. E a gente vai começar exatamente com Cantarei Teu Amor para Sempre. Prestem atenção que nós iremos cantar do coro, ok? Vamos lá. Cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre. Dos montes correm para o mar, Teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre. Dos montes correm para o mar, Teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre. Meu coração exultar, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria. Cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre. Amém. Bem-aventurado é o que está firmado em Tua casa, aqueles que Te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o Teu reino venha sobre nós, queremos Tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que Te adora.
Bem-aventurado é o que está firmado em tua graça, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me no começo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Aleluia, amém. Privilégio podermos nós adorar ao Senhor. Casa como estamos, ou no lugar onde estivermos, nós podemos render a Deus louvores e nos achegar ao Senhor. Nós só podemos fazer isso porque Ele nos alcançou. Nós só podemos fazer isso porque Ele transformou o nosso coração e a nossa vida. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no texto. E, na verdade, eu vou estar retornando ao texto da última mensagem que pude compartilhar com a igreja quando estávamos reunidos no templo. Está lá em 1 Tessalonicenses, ainda no capítulo 1, versos 1 a 10. Eu quero fazer a releitura desse texto e nós vamos expor a palavra do Senhor, de modo que possa fazer sentido em nossas vidas, que possa ser aplicada em nossos corações, ainda no livro, ainda no primeiro capítulo do livro de 1 Tessalonicenses. Eu convido você a abrir suas Bíblias. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, dos versos 1 a 10, mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porquanto o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por todas as partes se divulgou a vossa fé para com Deus, e a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servires ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Há uma mensagem belíssima de saudação aqui, então, trazida por Paulo, aquela igreja que nitidamente ele demonstra um carinho muito forte, uma igreja que era fruto de sua segunda viagem missionária, né? Nós temos esse relato lá em Atos 17, de 1 a 9,
o apóstolo segue para a região da Macedônia, quando ele é impedido de pregar o evangelho na Ásia por um anjo do Senhor, que o dirige ele a Macedônia. Passa a Macedônia, Paulo. Ele teve essa visão do anjo em que ele deveria passar a Macedônia, deveria pregar a igreja na Europa, deveria pregar o evangelho à igreja na Europa. E então ele o faz. E esse espírito o leva ali a Filipos, e de Filipos ele desce cerca de 175 quilômetros pela estrada romana, e é curioso que essa é a estratégia de Paulo, utilizar sempre as estradas romanas para sua locomoção mais rápida e utilizar as sinagogas para a pregação do evangelho e fazer com que homens piedosos possam ouvir a palavra do Senhor. E é muito curioso nós chamarmos a atenção a essa questão dos homens piedosos. Quando Cristo, então, é assunto aos céus, quando ele cumpre o seu propósito de ter sido feito carne, de ter nascido no nosso meio, de ter vivido a nossa vida, de ter morrido a morte que nós merecíamos morrer. Cristo, então, ele declara, ele passa aos seus discípulos, ele outorga aos seus discípulos a missão do ide pregar o evangelho. Sejam minhas testemunhas na Judéia, na Galiléia, Samaria, até os confins da terra. Preguem o evangelho, preguem a minha vinda, preguem a minha morte, preguem a minha ressurreição, e que nisso haja vida no coração dos homens. Que isso seja o meio poderoso para trazer vida ao coração dos homens. Não há poder mais extraordinário nas nossas mãos do que a palavra do Senhor. O evangelho de Deus, a palavra do Senhor revelada, é o maior poder que o homem tem do mundo inteiro para enfrentar essa geração perdida e corrompida. Paulo, então, é movido pelo Espírito Santo. Paulo, que era Saulo, Paulo que cresceu aprendendo da lei, é um judeu dos judeus, fariseu dos fariseus, um homem que cresceu ali fundamentado naquilo que era a palavra do Senhor, porém com o seu coração endurecido acerca da lei. É confrontado pela mensagem de Deus, de graça, redenção, misericórdia, sendo pregado a pessoas simples, não só pessoas eruditas, mas pessoas simples, que rendem o seu coração diante da poderosa ação do Evangelho, através do Espírito Santo. Homens piedosos. Quando Pedro faz aquela pregação maravilhosa lá em Atos, em que nós lemos um trecho dela no início dessa liturgia, onde muitos vêm a crer, Pedro prega sobre o arrependimento, ali vai dizer que homens piedosos estavam ali reunidos. E quantas pessoas piedosas no mundo estão reunidas ou estão apenas precisando ter o contato com a pregação do Evangelho para que aflore em seus corações, para que se cumpra em seus corações o plano do Senhor para a sua redenção. Homens piedosos estavam reunidos naquela sinagoga em Tessalônica quando Paulo entrou lá para falar do amor de Cristo Jesus. A primeira grande expectativa de todo crente é poder ser um anunciador da redenção de Deus, do poder do Evangelho. Isso não diz respeito simplesmente a sair distribuindo Jesus te ama, mas isso diz respeito a pregar a palavra da verdade, que faz com que você tenha interesse na mudança do coração do outro, e o ensine, e seja diligente, e queira que a palavra do Senhor seja bem comunicada, seja bem clara, mas ainda assim sabe de que nada depende do seu grande esforço, da sua eloquência, da sua erudição, mas simplesmente do poder de Deus. Nossa responsabilidade é sermos servos fiéis ao Senhor. Nosso compromisso é compreendermos que Ele é poderoso para fazer operosa a palavra da verdade nos corações de pessoas que não conhecem o Senhor. Nós pregamos o Evangelho, nós somos vívidos, precisamos ser vívidos em pregar o Evangelho, como se dependesse de nós, com todo esforço, com toda responsabilidade, com todo compromisso. Mas precisamos ter a clareza de descansar, depois de nossa energia da pregação do Evangelho, descansar sabendo que o Senhor é quem opera a salvação no coração do homem. Parecem duas coisas antagônicas. Eu preciso pregar, e eu preciso pregar com esforço, eu preciso ser claro, eu preciso me esforçar em ter uma boa comunicação para fazer com que o Evangelho seja entendido, e ao mesmo tempo não depende disso. Depende de Deus querer fazer a sua palavra
operosa no coração do homem. As duas coisas são verdade. Preciso me esforçar. Preciso ter esse calor no coração, esse desejo no coração de fazer com que Jesus seja conhecido, para que as pessoas possam ser alcançadas pelas boas novas. E preciso crer que o Senhor é soberano para realizar a sua vontade. Paulo, então, prega às sinagogas, a pessoas crentes. Paulo, Silas e Timóteo, eles chegam ali em Tessalônica, vão até a sinagoga e começam a pregar o evangelho, como de costume, como costumeiramente ele fazia. E o texto de Atos, capítulo 17, traz isso. Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados. Foram 3 semanas ali pregando, falando sobre as Escrituras, falando sobre a verdade de Deus, falando sobre Cristo ter padecido, sobre Cristo ter ressuscitado dos mortos. E essa é a pregação de vida. Não só a sua morte, ela foi necessária para que fosse cumprida a justiça de Deus, mas também a sua ressurreição, para que tivéssemos a esperança da nossa ressurreição, ele como primícia, nós como Pentecostes, nós como a colheita do Senhor. Que gloriosa mensagem Paulo levava de cidade a cidade acerca do Evangelho de Cristo. Eu não vou me deter tanto na elucidação do texto, porque já o fizemos na última mensagem sobre este mesmo texto. Então, quero lembrar a vocês algumas coisas importantes aqui. Paulo estava ali em Tessalônica, talvez o que seria a plantação da sua segunda igreja na Europa, vindo ele de Filipos. Dali ele iria a Bereia, e em todo o tempo Paulo iria encontrar pessoas tementes a Deus que seriam transformadas pelo poder de Deus, mas também opositores. Paulo sai de Tessalônica e passa por Bereia, e então, por causa da perseguição e da dureza do coração do homem, Paulo vai ainda a Atenas, mas ao chegar em Atenas, antes mesmo de chegar em Corinto, que era o seu destino final ali naquele contexto, Paulo já manda Timóteo, volta, vai ver como é que ficou a igreja em Tessalônica. Vai ver do que eles estão precisando. Vai ver o que nós precisamos fazer ainda por eles. Timóteo vai e traz notícias de Tessalônica. Paulo então escreve de maneira saudosa, de maneira pessoal, mas também de maneira profundamente reflexiva. Escreve àquela igreja sobre coisas que eram relevantes serem relembradas, fortalecidas, vivificadas, para que a esperança daquela igreja fosse renovada pela palavra do Senhor através da palavra de Paulo. Lucas, então, sugere, escrevendo ali em Atos 18, que Paulo passou um certo tempo em Corinto e talvez seja aquele contexto em Corinto, por volta de 50, do ano 50 depois de Cristo, ele teria escrito então essa mensagem. E aí nós temos capítulos, e em especial esse primeiro capítulo extremamente pessoal, extremamente reflexivo, onde Paulo lembra a acolhida dos Tessalonicenses, onde ele lembra como o evangelho foi operoso em meio a circunstâncias difíceis, de duras perseguições, onde ele lembra o poder da palavra do Senhor, a sua preocupação pela necessidade de prontidão, em relação ao evangelho, de estarmos sempre preservados, tendo essa consciência de preservação, mas sempre fortalecidos pela armadura do Senhor, pelo poder do Senhor, pela palavra da verdade. Então Paulo faz, nesse primeiro capítulo, um elogio belíssimo, um elogio profundo àquela igreja, sobre o modo como eles receberam o evangelho, e ele usa um termo, uma igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Não era uma igreja qualquer, era uma igreja fundamentada naquele que é o fundamento da igreja. Uma igreja onde Deus é quem reina, é quem preside, é quem é soberano, onde Cristo é quem conduz ali com o seu cetro, como descendente de Davi, onde não pode haver sem essa clareza de papéis, sem essa clareza da nossa adoração, sem essa ação do Espírito Santo, não pode haver igreja. O próprio poder do Senhor é manifestado e revelado através do testemunho daquela igreja. Nós vimos, e eu quero só relembrar brevemente a vocês, nós vimos como aquela igreja tinha marcas profundas de uma igreja viva, de uma igreja verdadeira. O verso 3 vai dizer, recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essas eram marcas da igreja, e essa foi o título, o tema da nossa última mensagem.
Nesta mensagem eu não queria trazer as marcas da igreja parte 2, e por isso quero com vocês podermos nos debruçar muito mais no poder do evangelho, no evangelho eficaz, na palavra que torna essa igreja aquilo que ela manifestou. A palavra e o poder da palavra que torna essa fé operosa, que torna esse amor abnegado, que torna essa esperança firme. Que palavra é essa? Que poder é esse que é capaz de pegar uma fé e fazer com que essa fé gere fruto, com que essa fé tenha obras que testifique da verdade daquela fé? Como o Tiago vai dizer no capítulo 2, verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela está morta. Paulo fala que a igreja em Tessalônica estava viva, porque havia um trabalho que resultava dessa fé. Havia uma consequência desse chamado. Havia algo manifesto que evidenciava a transformação daquela igreja, a transformação daquelas pessoas. E então ele fala também do seu amor, de um esforço movido pelo amor, de como essa igreja se esforçava, de como essa igreja se empenhava porque amava. Isso nos levou e nos leva à constante reflexão do quanto o nosso amor tem sido abnegado, do quanto o nosso amor tem nos levado a nos esforçar, a termos interesse, a termos desejo de vermos o outro transformado, de vermos o outro num caminho progressivo de santificação, de mudança de atitude, de mudança de vida, do quanto nós temos exortado uns aos outros, do quanto nós temos sido suportes uns dos outros. O amor daquela igreja era um amor abnegado, havia um esforço motivado por aquele amor. Em Gálatas capítulo 5, versos 13 e 14, diz: porque vós, irmãos, não fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros. Esse é o resultado do amor. Esse é o amor abnegado. Esse é o amor que evidencia o caráter cristão. Sede servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos ter evidente em nossas vidas e em nossas relações esse amor de Deus. Mas não só o amor de Deus, Paulo vai falar sobre a esperança firme, sobre a perseverança proveniente da esperança. E essa é uma marca viva daquela igreja, a ponto dele dizer que essa igreja, a igreja que se formava ali em Tessalônica, não era qualquer igreja, mas era uma igreja que aguardava dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus. E nós temos isso no verso 10 do capítulo 1, que nos livra da ira vindoura. Não era uma esperança qualquer, era uma esperança na volta de Cristo, aquele que havia sido levantado aos céus e que voltaria como prometeu. Paulo fala que essa fé ela se manifesta também na firmeza da esperança daquela igreja. A firmeza da esperança, uma esperança firme, uma esperança perseverante, uma esperança na segunda vinda de Cristo, uma atitude corajosa e resiliente em meio à perseguição daquele contexto, em meio às circunstâncias difíceis. Paulo relata aqui que vocês receberam o evangelho em meio a circunstâncias difíceis, porém receberam com alegria no Espírito Santo. E Espírito Santo? Essa mensagem do Espírito Santo era uma mensagem nova naquele contexto, porque pouco se fala, ou pouco se tinha sistematicamente na teologia dos judeus acerca do Espírito Santo. Portanto, quando o Espírito Santo é derramado, quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, nós temos ali o Paráclitos, ou o Consolador que Cristo havia prometido, alguém semelhante a ele, de mesma essência do que ele, que seria colocado em nossos corações, que seria colocado no coração da igreja para transformar a igreja, para preservar a igreja, como é a obra do Espírito Santo. A teologia do Espírito Santo, a soteriologia, a pneumatologia, casadas na obra do Espírito Santo, não é uma questão tão fácil, tão pacífica de compreendermos, porém não podemos negligenciar o papel e a verdade do Espírito de Deus, a necessidade que o crente tem, que a igreja tem, de viver uma vida em conformidade, moldada, forjada, dirigida pelo Espírito Santo do Senhor, que habita no meio da igreja.
Mesmo na Idade Média, a teologia do Espírito Santo ainda levantava muita controvérsia, até compreendermos, até os credos compreenderem a pessoa, a divindade, que é o Espírito Santo, e a necessidade da sua habitação para que haja igreja, pois não pode haver igreja sem a habitação do Espírito Santo. Não pode haver crente que persevere na palavra do Senhor. A perseverança, a firme esperança, ela não pode se dar sem a obra do Espírito Santo. Isso nos leva a que nós chamamos de teologia reformada, quando nós pensamos sobre 5 pontos ali, que resumimos ali toda a teologia calvinista em 5 pontos. Nós falamos sobre a perseverança dos santos. E há um outro termo para isso, chamado preservação dos eleitos. E esses termos, embora um retrate muito mais a responsabilidade do homem de perseverar, perseverança dos santos, os santos perseverando diante de Deus, para Deus. E, ao mesmo tempo, preservação dos eleitos, os eleitos sendo preservados por Deus e para Deus. Coisas que parecem diferentes, mas, ao mesmo tempo, são verdades profundas e necessárias. Sim, nós perseveramos. Sim, nós continuamos firmes. Sim, isso é obra do Espírito Santo. Sim, nós somos preservados. Porque se não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos condições de perseverar. A confirmação da nossa eleição, ela é dada pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. E que obra do Espírito Santo? O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Salvador, o Senhor nos dá do seu Espírito para fazer habitar em nosso coração e nos fazer igreja. Que coisa maravilhosa é a obra do Espírito Santo. Embora todo o Antigo Testamento ele vá fornecer base bíblica para uma ampla defesa da doutrina do Espírito Santo, como uma pessoa da Trindade. O Espírito é o Espírito de Deus pessoal, com características pessoais, investido de personalidade. Mas gosto de evidenciar sempre essa obra do Espírito Santo, esse agir do Espírito Santo, como vamos ter lá em João 16, verso 13, quando Cristo vai dizer, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito da verdade que nos guia, que guia a igreja a perseverar, que cria a igreja em sua perseverança, que preserva a igreja a ser contínua nos caminhos do Senhor, a proceder continuamente nos caminhos do Senhor. Como defende Tilper, quando ele vai dizer como uma energia, ele vai falar do Espírito Santo como uma energia viva de um Deus pessoal. O Espírito envolve, governa, orienta, vivifica e move a igreja do Senhor. E move o crente individualmente. O Espírito é uma pessoa. A Bíblia, ao referir-se a ele, utiliza pronomes pessoais. Ele, o Espírito Santo, ele fala, ele dá instruções específicas, ele dá testemunho, ele orienta. Ainda quando Jesus Cristo refere-se ao Espírito Santo, ele usa o pronome ele, é um pronome pessoal. Quando vier, porém, ele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Nós não podemos deixar de compreender a necessidade do Espírito Santo, a necessidade de termos a habitação do Espírito Santo para nos formar a igreja. Uma vez que Cristo tinha uma relação pessoal com os seus discípulos, o Espírito Santo toma o seu lugar, também terá uma relação pessoal com a sua igreja. O povo de Deus é chamado a um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, a nos alegrar com o Espírito, a compreendermos a palavra do Senhor no poder do Espírito Santo. Ele se relaciona com o seu povo como uma pessoa de maneira que consola o seu povo, que ensina o seu povo, que preserva o seu povo de uma maneira extremamente pessoal. O Espírito Santo é uma pessoa divina e compreendermos isso na Trindade nos faz glorificar a Deus pela maravilhosa graça de termos nos nossos corações o Espírito de Deus, o Espírito vivificador, o Espírito criador, o Espírito criativo, o Espírito que nos dá dons, habilidades para, em tudo, engrandecermos o reino de Deus e glorificarmos a Deus e honrarmos a Deus. E nos habilita para toda boa obra, também é uma maneira de manifestação do Espírito Santo do Senhor. Como o Filho é gerado do Pai, assim a Igreja Universal
confessa que o Espírito provém do Pai, sob influência de Agostinho. A igreja ocidental, tanto a católica romana como a protestante, confessa que ele também provém do Filho. Mas isso não é afirmado explicitamente nas Escrituras. É uma consciência que nós temos com base em toda a teologia bíblica das Escrituras. Compreendermos que o Espírito do Filho, o Espírito do Pai, é o Espírito Santo que habita em nossos corações, que age em nossos corações, que preserva a sua igreja, que garante que vamos ser achados fiéis até o último dia, porque não pode depender das nossas mãos. A nossa salvação não pode depender das nossas mãos, senão estaríamos perdidos. A nossa salvação, ela depende claramente da obra de Deus em nossas vidas. A nossa salvação depende claramente da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, nos versos 5 e 6 de 1 Tessalonicenses, Paulo vai estar lembrando aos Tessalonicenses, e nós estamos aqui lembrando à igreja que esses dons, essas marcas da igreja, essa fé operosa, esse amor abnegado, essa esperança firme, são frutos da transformação que acontece na vida da igreja. Não pode haver testemunho de Deus sem uma transformação genuína. Ninguém pode viver uma vida em Cristo Jesus sem o Espírito Santo em seu coração, sem estar revestido do novo homem, sem ter deixado as velhas coisas. Paulo vai dizer que eles deixaram a idolatria, como nós deixamos a idolatria, o nosso ego, as nossas vaidades, os nossos desejos humanistas centrados em nós mesmos, egoístas, centrados nos nossos quereres, para viver o querer de Deus em nossas vidas. O homem não pode buscar a Deus se a sua natureza não for transformada. O homem não pode se achegar diante de Deus se a sua natureza não for transformada. Por isso, a obra do Espírito Santo é poder do Espírito Santo, o Evangelho para a salvação. Então nós temos claramente a palavra do Senhor falando sobre conversão, falando sobre mudança de vida, falando sobre transformação. No Novo Testamento, nós vamos ter pelo menos 25 ocasiões em que a palavra conversão aparece aqui. E comumente ela vai trazer uma ideia de voltando para outra direção, retornando para outra direção, mudando uma direção. Nós não estamos mais caminhando como os filhos da ira, nós não estamos mais nos portando como os filhos da ira, mas nós agora vivemos como os filhos do amor de Deus, como filhos de Deus enxertados em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, para frutificarmos, para as boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nela. Essa é a mensagem de Deus para a salvação. Essa é a conversão de Cristo, a conversão de Deus, a conversão que o Espírito Santo promove em nossos corações. Essa é a marca do Evangelho na igreja, ou que leva a igreja a viver as marcas do Evangelho. A palavra implica a ideia de contraste, de uma vida contrastante, de fato deixarmos os velhos quereres, os velhos desejos e vivermos uma vida nova, um querer novo, um desejo novo. Por isso, nós passamos, sim, das trevas para a luz, por isso, sim, nós passamos da morte para a vida, nós saímos da escravidão do pecado para a liberdade, e agora uma liberdade que nos leva a termos prazer em sermos servos, escravos de Deus. Não é uma liberdade que simplesmente nos leva a viver de qualquer maneira. Agora eu tenho um vale-céu, eu posso viver de qualquer jeito. Não é assim que aprendemos a Cristo. Nós aprendemos a Cristo de um modo que a nossa vida compreende que não somos mais escravos do pecado para a condenação, mas somos servos do Deus Altíssimo, somos escravos de Deus para a vida eterna, para a salvação. Por isso a ideia aqui implica em mudança de morte para a vida, em mudança de escravidão do pecado para a escravidão a Deus, da idolatria para um Deus único, vivo e verdadeiro, de uma vida de pecado para uma vida de santidade, de uma vida de perdição para a viva esperança da nossa salvação, redenção em Cristo Jesus e vida eterna com Deus. Essa é a obra maravilhosa pelo poder do Espírito Santo em nossos corações. Por isso nós precisamos compreender muito bem essa verdade, por isso nós precisamos refletir e meditar constantemente. Versos 5 e 6 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Esse talvez seja
a maneira como nós precisamos compreender a eficácia do Evangelho, a mensagem eficaz, a palavra eficaz para a salvação. Como é que funciona, como é que opera a palavra eficaz para a salvação? E nós precisamos, então, compreender que o agente da conversão, o agente dessa mudança de vida é o Espírito Santo e não há outro. O meio para a conversão é a Escritura, é a pregação da palavra. A mensagem da pregação é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16. A mensagem, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para que haja a conversão, para que a conversão ocorra em nossas vidas, é necessário que a direção, neste caso a nossa vida, nossos valores, nossas afeições de coração, nossos desejos, sonhos e planos, nossos objetivos, tudo isso seja mudado, seja transformado, tudo isso esteja agora fundamentado no poder da palavra do Senhor, na vida eterna com Deus e não nas razões desse tempo, e não nos quereres desse tempo, e não nos prazeres desse tempo. Mas, apesar deste tempo, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso é necessário abandonar tudo e seguir em outra direção, seguir na direção oposta. Por isso, Paulo vai dizer essa mensagem de maneira tão firme, que nós fomos eleitos de Deus pelo poder do Espírito Santo. E essa eleição promove muitas mudanças em nossas vidas. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes. O que nos faz ser modelo para todos os crentes é a obra do Espírito Santo em nossos corações. Por toda parte se divulgou a vossa fé, Paulo vai dizer isso aos Tessalonicenses. Como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir-lhes o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, temos vivido essa verdade com a profundidade que Paulo aqui lembra dos Tessalonicenses. Temos deixado os ídolos dos nossos corações, os ídolos do nosso tempo. Temos tido Deus como Senhor soberano sobre a nossa esperança e expectativa? Ou temos andado ansiosos com as coisas desse tempo? Ou temos andado impacientes com as coisas dessa vida, deste mundo, com os rudimentos desse mundo? Será que a nossa esperança está em governos, em vacina, em status, em concursos, em vestibulares, em emprego? Ou a nossa esperança está de fato no Deus vivo? Será que essas coisas são meios com os quais Deus nos abençoa? Ou essas coisas têm sido os nossos ídolos? Será que a nossa família tem sido bênção de Deus para nossas vidas? Tem sido ídolos aos nossos corações? Será que nossos maridos, esposas, será que nossos filhos, nossos pais têm afetado, têm ocupado o lugar de Deus no trono das nossas vidas? Aqui nós temos sido moldados, aqui nós temos nos convertido. Se de fato fomos convertidos e de fato temos convertido os nossos valores e princípios, a que nós temos vivido? Para que nós temos vivido? Paulo chama aquela igreja de eleitos de Deus pelo poder do Evangelho. Isso mostra o poder soberano de Deus na salvação, para a salvação. Isso não depende de nós. Se lermos, por exemplo, Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, nós temos claramente o agir soberano, monérgico de Deus. E o que eu quero dizer monérgico? É um ato tão somente do Senhor. Não tenho parte com isso. Não tenho parte com a minha salvação. É poder do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E isso faz com que nós não tenhamos, nós compreendamos que não há qualquer capacidade no homem, qualquer habilidade no homem de salvar a sua própria vida, mas ele depende tão somente do Senhor. Não podemos pensar de maneira sinérgica, como se nós tivéssemos parte desse poder e a parte do Senhor, mesmo que nossa parte seja pequenininha, Deus faz quase tudo, mas eu preciso dar uma resposta de fé para a salvação. Não! A minha resposta de fé é movida pelo Espírito Santo do Senhor. Então, como eu preciso refletir? Então, como eu preciso pensar
sobre esse agir de Deus? Será que isso tira de nós toda a nossa responsabilidade? Será que isso tira de nós todo o nosso compromisso? Será que agora, se é agir de Deus, se é poder de Deus, é toda responsabilidade é de Deus? Se nós lermos, e eu convido você a abrir suas Bíblias, lá no texto de Apocalipse, no capítulo 20, versos 11 a 13, diz assim o texto: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Parece que compreender essas verdades dá um nó na nossa cabeça. Que palavra eficaz é essa que muda o coração do homem? Se eu tenho responsabilidade para com o meu julgamento, se aqui em Apocalipse claramente nos diz que vamos ser julgados segundo as nossas obras, se os mortos serão julgados segundo as suas obras, e estes aqui, condenados que não foram achados no livro da vida, vai dizer ainda o texto, que foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, segundo as suas obras. Como conciliar, então, a soberania de Deus? Se é Deus que opera, se é Deus que faz, que responsabilidade eu tenho? Não somos julgados simplesmente para satisfazer um Deus mal-humorado, um Deus sociopata. Nós somos julgados segundo as nossas obras, segundo as nossas responsabilidades, segundo os nossos descumprimentos, a nossa rebeldia, segundo os ídolos que levantamos em nossos corações e em nossas mentes. É isso que nos condena ao inferno. De sorte que, ainda assim, Deus é soberano sobre todas essas coisas. Deus é soberano sobre os ímpios e Deus é soberano sobre os justos. Há uma expressão para isso, chama antinomia. E isso faz com que nós compreendamos a responsabilidade do homem, a soberania de Deus, como dois princípios igualmente verdadeiros, como dois princípios igualmente inegáveis. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem, as duas afirmações são igualmente bíblicas, têm base bíblica. E por mais que não consigamos explicar em sua inteireza, elas não podem ser negadas. Existem sim razões convincentes para crermos na soberania de Deus tanto quanto na responsabilidade do homem. Para crermos que é Deus que faz, é Deus que realiza a obra, é Deus que opera o querer e o realizar, mas que também o homem tem responsabilidade sobre com aquilo que faz e sobre aquilo que não faz. Essas evidências são sólidas e fazem com que essa relação, por mais que seja um mistério, sejam igualmente verdadeiras. Há uma verdade, há um dito medieval, da período da igreja medieval, que diz, para algumas verdades, e sobretudo sobre a Trindade, eu quero aplicar aqui, que diz que nós entender essa verdade, entender a profundidade disso, da responsabilidade do homem com a soberania de Deus, entender isso faz com que a gente perca a cabeça. Mas negar isso faz com que a gente perca a nossa alma. Eu não quero dizer com isso que quem não compreende isso está condenado ao inferno, mas de maneira clara, ou de uma maneira ilustrativa, melhor dizendo, eu quero evidenciar que, por mais que seja difícil de entender, por mais que isso dê um nó na nossa mente, não podemos negar, porque são verdades fundamentadas nas Escrituras. Nós precisamos compreendê-las. Como o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Não há poder no homem. Não há habilidade no homem. E essa é a mensagem eficaz que Paulo diz que aqueles tessalonicenses ali receberam, reconhecidos, irmãos, verso 5 de 1 Tessalonicenses, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, olha só, porque Deus amou aquele que creu e deu a ele vida eterna, porque Deus amou, porque são amados de Deus. Paulo reconhece a vossa eleição, termina assim o verso 5, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, fomos eleitos de Deus, fomos escolhidos por Deus, porque o nosso
evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, não foi coisas de homens, não foi eloquência, não foi erudição, mas, sobretudo, diz Paulo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, em poder no Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, o Espírito Santo, que é uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é o preservador da igreja, o Espírito Santo, que é o santificador da igreja, o Espírito Santo, que nos leva a reconhecermos a justiça de Deus, os nossos pecados, o juízo de Deus para com os nossos pecados, e reconhecermos em Cristo o escape para a nossa salvação. É poder do Espírito Santo a transformação, a conversão da igreja, a capacidade da igreja de manifestar tais marcas. A fé operosa, o amor abnegado, a firme esperança é obra do Espírito Santo. De modo que essas duas verdades, a responsabilidade de Deus e a soberania, a responsabilidade do homem e a soberania de Deus não são conflitantes, elas não estão brigando. Conta certa vez se alguém chegou para Spurgeon para falar sobre isso, como reconciliar essas duas verdades fundamentais, como reconciliar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. E Spurgeon, de uma maneira muito sábia, disse: como eu vou reconciliar duas partes que se amam, duas partes que não estão em conflito, duas partes que estão perfeitamente bem fundamentadas na palavra revelada do Senhor. A ilustração que diz que a soberania de Deus e a responsabilidade do homem são como duas linhas paralelas que se encontram no infinito. É mistério de Deus. Porém, são verdades fundamentais para que a igreja tenha consciência da sua responsabilidade e glorifique a Deus pela sua soberania. Jeremias capítulo 18, versos 1 a 6, talvez nos ajude a entender mais claramente isso. Diz a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 18, versos 1 a 6, palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci, disse Jeremias, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. O oleiro estava lá, trabalhando, revelando o caráter criativo de Deus. O poder de criação de Deus era manifestado ali no oleiro e estava trabalhando sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia, descreve Jeremias, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderia eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois na minha mão, ó casa de Israel. Que verdade profunda. A palavra do Senhor veio a Jeremias: vai, Jeremias, vai à casa do oleiro, vai aprender de mim. O oleiro estava lá, em sua roda, fazendo, criando. E então o vaso de barro estraga nas suas mãos. E o oleiro então resolve pegar naquele vaso e fazer um vaso novo. Acaso não pode o Senhor, o dono do vaso, fazer assim com as nossas vidas? O barro estraga não por responsabilidade do oleiro. O oleiro é o Criador. Porém, o vaso estraga por sua própria natureza. O barro não estraga, porém, em outro lugar. O barro estraga nas mãos soberanas do oleiro. Nas mãos soberanas do oleiro. E é dessas mãos soberanas que o oleiro pega esse vaso estragado, de natureza corrompida, e faz dele um vaso novo. Poderia não fazê-lo, mas diz a palavra do Senhor: tornou a fazer dele outro vaso, segundo a sua vontade, segundo bem lhe pareceu. Foi assim que ele fez com a minha vida. Eu era um vaso estragado na mão do oleiro. Eu era um vaso que não servia. E ele me transformou. Ele me regenerou. Ele regenera a sua igreja. Ele faz da sua igreja um vaso novo. Pode? Será que ele tem poder para isso? Será que é justo que ele assim o faça? Em Romanos capítulo 9, verso 19 a 21, vai dizer: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem resistiu à vontade do Senhor? Quer dizer Paulo aqui aos Romanos: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso
para honra e outro para desonra? Assim o Senhor, mesmo do vaso estragado, faz dele um vaso novo. Como assim o Senhor elege em meio a uma sociedade corrompida, uma geração pervertida, uma igreja. Por isso, Paulo chama aquela igreja em Tessalônica de eleitos de Deus, em meio a uma geração corrupta, em meio a um povo pervertido, pagão, idólatra. Um povo que não conhecia o Senhor e que passou a conhecer tão somente porque o Senhor os elegeu e o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo moveu os seus corações. Que palavra profunda Paulo levou de um verdadeiro evangelho, de um evangelho eficaz, um evangelho não centrado no homem, não centrado no quanto eu sou uma vítima da sociedade, não centrado no quanto eu devo prosperar com minhas riquezas materiais, mas um evangelho centrado no poder de Deus para a salvação e não para essa vida, mas para a vida eterna com Deus. Uma igreja, como diz Paulo aqui aos Tessalonicenses, uma igreja que aguardava a volta de Cristo. Não a restauração deste mundo, mas aguardava a volta de Cristo. Com novos céus e nova terra para os quais Deus nos tem preparado. A eleição da igreja brota do amor de Deus. Os crentes são chamados em Tessalônica de amados de Deus. Não existe nada que deva estimular mais o nosso amor pelas pessoas do que o quanto que se manifesta nela os frutos ou o fruto do Espírito, as evidências do fruto do Espírito no coração da igreja. Esta é a mais elevada recomendação, o vínculo piedoso e fraternal mais profundo que podemos ter uns com os outros, que é a presença, que é aquilo que nos une, que é maior do que todas as nossas diferenças, é o Espírito Santo do Senhor que habita no meio da igreja, que dá a ela vigor, que dá a ela energia, que dá a ela vida nova, como um vaso novo, restaurado. Portanto, nós precisamos crer na verdade profunda desse evangelho e nunca achar que está nas mãos do homem a garantia da sua salvação, que está na eloquência, erudição, capacidade do homem por pregar o evangelho para a salvação. Nós precisamos pregar o evangelho porque somos movidos pelo amor de Deus, mas nós precisamos crer que Deus é soberano para realizar a obra do evangelho no coração de um vaso estragado. Só o evangelho, só as boas novas da salvação pode mudar o coração escuro, o coração sujo do homem pecador. Paulo fala sobre o poder do evangelho. Paulo fala sobre o poder do Espírito Santo. Paulo fala sobre como essa mensagem ela é capaz de transformar a gente morta em viva, igrejas mortas em igrejas vivas, cidades mortas em cidades vivas, gente morta em gente viva, eu e você em igreja. Essa mensagem do evangelho, sim, ela é soberania de Deus, sim, ela é o agir de Deus, sim, ela é responsabilidade nossa. De modo que eu não consigo encontrar melhor ilustração do que trazer a responsabilidade do homem a partir daquilo que Cristo diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É preciso que nós tenhamos a atitude de ir, é preciso que nós tenhamos a atitude de buscar, de querer, de compreender. E isso talvez seja a porta de entrada ou a placa na porta de entrada da igreja. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Responsabilidade do homem, vinde. Uns podem dizer, não, eu não quero ir. Outros vão dizer, eu estou tão cansado, eu preciso ir. Eu entro nessa igreja, eu entro para essa comunidade, eu faço parte desse povo. E uma vez fazendo parte desse povo, este que veio vai aprender do mesmo Cristo. Porque ele diz lá em João, capítulo 6, verso 44, ninguém pode vir se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Sim, nós temos a responsabilidade de ir, sim, nós temos a responsabilidade de querer, de buscar, de nos esforçar. Sim, essa responsabilidade ela é garantida pela soberania de Deus, porque ninguém pode ir se o Pai que enviou a Cristo não o trouxer. Responsabilidade do homem, soberania de Deus. Essa é a mensagem do evangelho eficaz para a salvação. De modo que Paulo, aos Tessalonicenses, ele traz clareza a essa verdade. O Espírito que comprovou a eleição de Deus.
pelo seu poder convincente, pelo seu poder eficaz, também capacitou os tessalonicenses a enfrentar tribulações, a perseverar, a ser uma igreja vibrante em meio a situações difíceis, a dar alegria em meio às notícias ruins, em meio a coisas tenebrosas que aconteciam no meio da igreja, pessoas que eram arrancadas de seus lares, pessoas que eram jogadas em arenas para se degladiar ou para lutar contra animais. Ainda assim, a igreja encontrava alegria no Espírito Santo. E é nessas coisas que nós renovamos a nossa esperança. São nessas verdades profundas que nós renovamos a nossa esperança de um evangelho que foi eficaz em nossos corações, poderoso para nos transformar, que nos moveu a ir buscar no Senhor refrigério para nossa alma, paz, e tão somente porque o Senhor nos atraiu. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Que nós possamos compreender a eficácia desse evangelho, que nós possamos viver pela eficácia desse evangelho, pelo poder de Deus. E como foi assim o reflexo daquela igreja, como Paulo escreve aos Tessalonicenses, lembrando mais uma vez esta mensagem belíssima, porque de vós, diz Paulo, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Que seja assim em nossas vidas, que em toda parte se divulgue a nossa fé para com Deus, a nossa confiança em Deus, em meio a situações que nós não temos controle, por mais que tentemos controlar. E continua Paulo dizendo, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A fé estava evidente, as marcas da igreja estavam evidentes, estavam manifestas àquela sociedade. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vocês. E como, olha só, igreja, olha que responsabilidade, como deixando os ídolos, vos convertestes, mudastes a direção, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Fomos eleitos de Deus, Deus nos elegeu, Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. É obra da graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porém, nós nos convertemos a Deus, para servirmos o Deus verdadeiro. A responsabilidade do homem, há uma necessidade de mudança de vida, de mudança de querer, de mudança de atitude, para evidenciar que de fato fomos eleitos de Deus. E para guardar-lhes, diz Paulo aos Tessalonicenses, dos céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, que garante que não vamos estar naquela lista, como nós lemos em Apocalipse, daqueles que estão separados do livro da vida, que estão destinados à segunda morte, no lago de fogo. Não, nós somos livres da ira vindoura, não por algo que nós fizemos, mas pela obra de Cristo, aplicada pelo poder do Espírito Santo em nossos corações. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus aplique em nossos corações a viva esperança na sua palavra. Que em tudo nós possamos ser encontrados como aquela igreja nessa Tessalônica, onde as nossas marcas dão testemunho da obra de Deus, da obra do Espírito Santo, da obra de Cristo em nossas vidas. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus, para que o Senhor possa fazer assim. Dizer a Deus que assim seja em nossas vidas. Pai, bendito todo-poderoso Deus, ó Senhor, que assim seja em nossas vidas. Que a obra do Espírito Santo possa operar em nossos corações de modo que demos testemunho daquilo que somos em Ti, da maneira como nós confiamos, mesmo que todas as circunstâncias da nossa volta digam o contrário. Da maneira como nós não somos tentados pela ansiedade ou pela impaciência a não descansar no Senhor, a não buscar forças no Senhor, a não repousar no Senhor. Em paz, Senhor, nós nos deitamos e logo dormimos, porque o Senhor nos faz repousar em segurança, porque o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos fortaleça. Em nome de Jesus, Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que o consolo, que o poder do Espírito Santo seja operoso na vida da igreja, em toda a terra, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu peço que nós possamos viver para a glória de Deus, que nós possamos refletir as marcas de uma igreja viva. Peço que os irmãos possam constantemente meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para que possamos progredir, continuar,
perseverar nos bons caminhos que o Senhor tem reservado para nós. Temos alguns breves avisos. O pastor Petrônio gravou um vídeo com todo carinho para nos orientar acerca das coisas importantes do nosso bom convívio, do bom andamento das nossas atividades. Peço que os irmãos se dediquem um pouco, mais alguns minutos, a ouvir esses avisos. E agradeço a Deus por todos que estão ouvindo a palavra do Senhor e peço a Deus que sejam por ela. Em nome de Jesus. Eu quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa boa podermos adorar o Senhor. Eu espero que, como família, você tenha adorado e recebido a palavra de Deus. Eu quero dar 2 avisos rápidos e muito importantes para toda a igreja. O primeiro aviso é com respeito à chegada da lição, da nova lição nossa, da escola dominical. Ela já está disponível. Você pode pegar na secretaria da igreja. Se você não quiser nem descer, você pode telefonar, que as funcionárias levam lá no portão e lhe entregam. Então, a lição que nós vamos começar a retomar o nosso currículo da nossa escola dominical. E vamos começar então esta nova lição, assim Deus nos permita, no primeiro domingo de fevereiro. Vamos voltar e vamos tratar sobre, retomando a lição, nós vamos agora tratar sobre uma visão panorâmica do Novo Testamento, onde vamos estar tendo a cada domingo um estudo e uma visão sobre cada livro do Novo Testamento. Uma lição preciosíssima, recomendamos a todos, que Deus abençoe a todos. O segundo aviso muito importante é sobre a nossa reforma do ar-condicionado. Ela já está de vento em polpa. Os aparelhos estão instalados, e estão tratando agora dos finalmente para que possamos estar com toda a instalação completa, tudo funcionando perfeitamente, o que nós esperamos que possa ser concluído até o final desta próxima semana. Naturalmente que existe a necessidade da limpeza do templo, né? Foi preciso rasgar algumas paredes para poder colocar toda a parte de fiação que era necessária, então muita poeira, tudo precisa ser novamente rearrumado, limpo, para que possamos estar recebendo a todos. Por isso nós queremos pedir que você fique bem atento às mídias da igreja, porque nós vamos então estar tratando sobre o nosso retorno, que nós desejamos que possamos estar de volta aos nossos cultos presenciais neste domingo agora, 24 de janeiro. Mas você precisará acompanhar e ter a informação precisa e segura, se nós vamos poder de fato voltar ao culto presencial, à escola dominical pela manhã, se vamos poder voltar então a estes encontros presenciais já neste domingo próximo, domingo agora, 24 de janeiro. Fique bem informado, procure ver as mídias, procure ver no IPE Comunica. Deus abençoe a todos, uma boa semana, busque ao Senhor, sirva ao Senhor, medite na palavra do Senhor. Que Deus possa ter lhe abençoado ao longo de todo o culto e da pregação da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, um grande abraço. A IPE tem por propósitos exaltar a Deus, edificar e encorajar uns aos outros, equipar para o serviço e evangelizar, fazendo novos discípulos de Cristo. Igreja Presbiteriana da Encruzilhada.